prefere o passe. Scarpa devolveu na linha de fundo, é para chegar cruzando, pouco espaço, cruzou, atenção, Rony ajeitou, Danilo, espalma, Hugo de Souza Nogueira, mais conhecido como Hugo Souza, ou ainda Hugo Neneca, é um futebolista brasileiro que atua como goleiro, atualmente joga pelo Flamengo. Ganhou o apelido em referência à semelhança física ao goleiro Hélio Miguel, o Neneca, ídolo e campeão do Campeonato Brasileiro com o Guarani em 1978. Cresceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Começou a jogar futebol com apenas 4 anos de idade, fazendo peneiras. Aos 5 anos, e com a insistência de seu pai, Jorge, entrou na equipe de futsal do Vasco da Gama. Nesse período, recebia uma ajuda de custo de R$600, que ajudava a sobreviver, já que a família não tinha condições. Mas a ajuda foi cortada e o atleta foi deslocado para o futebol de campo, onde não se recebia ajuda de custo. Como não tinha condições de arcar, saiu do Vasco da Gama com 8 anos. A gente passou por muita coisa. A falta dos recursos era grande, mas a gente teve peito para encarar tudo isso. A minha mãe me levava para o treino quando meu pai não podia. Depois de um tempo, passei a ir sozinho. Às vezes já tive que pedir dinheiro no ponto de ônibus para chegar em casa. Já vi pessoas se afastarem de mim por acharem que eu estava chegando perto para fazer uma maldade e eu só estava precisando de R$1 para chegar em casa. É uma história de superação onde a gente passou por cima disso tudo, onde meu pai e minha mãe nunca me deixaram desistir. Não é vergonha dizer que passei um pouco de fome, não é vergonha dizer que eu não tinha dinheiro. Isso serve de inspiração para outras pessoas também. Chegou a atuar no futsal do Fluminense por 6 meses e depois retornou ao Vasco, saindo logo depois por ter ajuda de custo cortado mais uma vez. Depois de ficar algum tempo treinando em campos de várzea e em um colégio de Irajá, chegou em março de 2009 ao Flamengo, aos 10 anos de idade. Primeiro, foi um pré-mirim de futsal, se destacando e fazendo a transição ao campo. Para ir aos treinos, Hugo enfrentava um trajeto de 4 horas de Caxias ao Ninho do Urubu, em Vargem Grande, antes da família ter condições de se mudar para uma região mais próxima ao CT do clube, e aos 15 anos passou a morar no CT. Ganhou inúmeros títulos na base, como o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e 2018, a Copa Brasil-Japão Sub-15 em 2014 e os estaduais Sub-17 em 2016 e Sub-20 em 2018, além do ano de 2019, ano em que ganhou 5 títulos, sendo esse ano o mais vencedor da categoria Sub-20 na história do clube. Após um ano vencedor na base, Hugo foi promovido juntamente com a base do Sub-20 para atuar no Carioca, devido ao time principal estar de folga por disputar o Mundial de Clubes daquele ano. Mas Hugo não chegou a atuar, já que Gabriel Batista era o titular na época. Hugo estreou pelo Flamengo no dia 27 de agosto de 2020, assumindo a meta rubro-negra às pressas em meio ao surto de Covid-19 sofrido no elenco, no empate de 1-1 com o Palmeiras, no Allianz Parque, sendo assim considerado o homem do jogo logo em sua estreia. Em 11 de novembro, na partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Maracanã, Hugo ganhou destaque negativo ao cometer uma falha gigantesca que resultou no gol de desempate do adversário paulista na partida. No lance com o jogo empatado em 1-1, o goleiro recebeu um recuo de Léo Pereira na linha de fundo e ao ser pressionado pelo atacante Brenner do São Paulo, Hugo tenta driblar o São Paulino, porém Brenner acaba roubando a bola do goleiro e com gol livre desempatando o placar. Após a partida, Hugo foi duramente criticado pela torcida flamenguista, inclusive pelo maior ídolo do Flamengo, Zico. Um erro clamoroso. Não considero um erro. Erro é você errar um passe, um chute, uma cabeçada. Vai tentar fazer uma coisa, não faz, não dá certo. Erro é diferente da irresponsabilidade, que sirva de exemplo. É jovem, promissor, tem carreira brilhante pela frente. Ali apertou, bico para o alto. Bola no alto, não é de ninguém. Zico a respeito da falha de Hugo. O gol prejudicou muito a equipe, que no jogo de volta no Morumbi, já começando o jogo em desvantagem, recebeu uma dolorosa derrota por 3-0. Hugo, porém, não acabou jogando esta partida, sendo substituído por Diego Alves. Ganhou o prêmio de
defesa mais bonita da Copa do Brasil 2020, feita na vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, na partida de ida das oitavas de final. Em 3 de dezembro, após atuações boas e de destaque nos 15 jogos em que esteve na meta rubro-negra, renovou seu contrato até o fim de 2025. Com o título do Campeonato Brasileiro ganhado em 2020, Hugo se tornou o goleiro mais jovem da história do Flamengo a se sagrar campeão da competição. Foi convocado pelo técnico Carlos Amadeu para a disputa do torneio Toulon de 2017 na França. No dia 13 de dezembro de 2019, foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-20, mas não atuou na competição. Com apenas 19 anos, Hugo foi convocado pelo técnico Tite no lugar de Ederson para os amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador, mas não chegou a atuar. Após altos e baixos no Flamengo, Hugo completou 50 jogos pelo clube do coração e já caiu nas graças da comissão técnica rubro-negra, que vê o jogador com potencial para ser o futuro goleiro da seleção brasileira e de um grande europeu. Desde o início do trabalho, Paulo Souza e o preparador de goleiros, Paulo Grilo, se encantaram com o atleta e fizeram a opção por ele. A altura, envergadura e o porte físico chamaram a atenção da dupla, que vibra também com a possibilidade de lapidar ainda mais um talento de apenas 23 anos. Hugo tem compreendido o peso da responsabilidade de assumir a vaga e tem correspondido no dia a dia. Esse ano, o camisa 45 intensificou os trabalhos na academia e está muito mais dedicado do que costumava ser. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se você quer o vídeo de algum outro jogador do Flamengo, deixe aí nos comentários. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.